Olá, graça e paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 11, verso 45 ao 57, diz assim: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, um sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Nós vamos meditar na seguinte grande ideia: crer ou não crer, eis a questão que pode levar ou não o incrédulo à salvação. Na última mensagem falamos sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Aprendemos que Jesus é o Senhor da vida e Senhor da morte. Vimos também que a morte daqueles que se apropriam da obra de Cristo, na verdade, trará algo que é incomparavelmente melhor. Aprendemos que Deus supervisiona a morte dos seus santos, que podemos estar alegres como Jesus nas situações de morte dos filhos de Deus. Mesmo sentindo falta da pessoa, não devemos ficar desesperados. Nessa parte final do capítulo 11, vemos o impacto do milagre de Jesus. No verso 45, ele diz que muitos dos judeus que tinham vindo para visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Por essa causa, muitos creram em Cristo. Mas lá em Lucas 16, nós temos uma história contada por Jesus, de que havia duas pessoas no seio de Abraão, uma no paraíso e a outra no Hades, no inferno, e uma delas estava em tormentos, e ela diz a Abraão: Senhor, manda que alguém dentre os mortos vá avisar os meus irmãos, para que também não venham para este lugar. Ao que ele responde: Não, eles têm Moisés e os profetas. Mas o rico, um deles, insiste: Senhor, mas se alguém for dentre os mortos para lá, eles vão crer. E Abraão replica: Não, pois eles têm Moisés e os profetas. Se eles não creem neles, não crerão nem que alguém ressuscite dos mortos. Que foi justamente o caso do episódio de Jesus, quando ele ressuscita Lázaro. Então parece que é exatamente isso o que está acontecendo no milagre que Jesus realizou ali com a ressurreição de Lázaro. E no verso 46 ele diz: Mas alguns deles se dirigiram aos fariseus e lhes disseram o que Jesus tinha feito. Muitos creram, mas alguns não. Então, irmãos, o fato de alguém ter ressuscitado dos mortos
não foi suficiente para que alguns crescem em Jesus. O milagre não faz as pessoas crerem, entregarem a vida a Cristo, pois elas estão obstinadas e elas vão continuar com o coração obstinado. Então Jesus não apelou implorando para que eles crescem nele, tendo em vista o milagre que ele acabara de realizar. Jesus ele não insistiu com apelos emocionais para que eles pudessem crer nele. Há pessoas que estão na igreja, têm conhecimento sobre Jesus, mas ainda não têm um relacionamento de fato com ele, não têm uma compreensão real da sua morte na cruz. Essas pessoas e aqueles que estão fora da igreja são o que podemos, a Bíblia diz, são chamados de incrédulos, porque não creem. Havia em torno de Jesus uma comunidade de incrédulos, como também há no nosso convívio. Por isso é importante entendermos um pouco do perfil deles, das motivações e também as abordagens que podemos ter com eles para que eles possam crer em Cristo. Meditaremos sobre 4 tipos de incrédulos, pessoas que estão andando nas trevas porque não creem, como diz João, o evangelista, já estão condenadas por não crer. Vamos lá, o primeiro tipo de incrédulo que a gente pode ver aqui no texto são os indiferentes. O que seriam os indiferentes? São os frios, os insensíveis, os apáticos às coisas relacionadas a Deus. Olha o verso 46. Mas algum deles dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus tinha feito. Eles viram Jesus ressuscitar um morto há 4 dias e perceberam o amor e o poder de Jesus naquele momento. Então, a maior parte das pessoas que viram-no fazer isso passou a crer nele, mas esses outros se tornaram absolutamente indiferentes ao que Cristo fez. Eu volto a dizer, ainda hoje, infelizmente, há pessoas indiferentes ao Evangelho. Por quê, irmãos? Porque suas mentes não estavam voltadas para as coisas de Deus. Elas podem até ter interesse em chegar para ver o que Jesus tem poder para fazer, como fizeram no funeral. Podem até parar para pensar qual é o fim de todos os homens, podem pensar sobre o sentido da vida, sobre a vida após a morte, mas logo depois esquecem o que é a vida e o fato de que um dia prestarão contas diante de Deus. Elas estão indiferentes. É interessante ver aquelas pessoas que passaram por alguma situação de quase morte. Dizem que muitos buscaram a Deus, e elas dizem que nasceram de novo. Não é o novo nascimento espiritual. Passam até a comemorarem 2 aniversários no ano, mas não confiaram as suas vidas inteiramente a Cristo. O que percebemos é que elas continuam, depois de um tempo, a viver suas vidas focadas nas tradições, principalmente nas tradições religiosas. Há pessoas que simplesmente estão apegadas às tradições. Há pessoas que estão dentro de igrejas por muito tempo e ainda não nasceram de novo. Conhecem toda a estrutura, cantam todos os hinos, cânticos, mas não conhecem verdadeiramente a Jesus. Estão presos à religiosidade. São pessoas que nunca foram realmente dos nossos. São somente religiosos. Conheceram o Evangelho, mas não o Cristo do Evangelho. Alguns vivem a sua religiosidade, mas não conhecem ou não entendem a Cristo. Dão valor às formas em lugar do estudo à palavra de Deus. A verdade é, irmãos, que quando passamos por apertos e ameaças, nos voltamos para Deus. Contudo, depois de algum tempo, nos tornamos indiferentes novamente.
Era assim nos tempos de Jesus e também o é nos nossos dias. Estou falando sobre 4 tipos de incrédulos nesse texto. O segundo tipo são os interessados. No primeiro momento, a gente acha que isso é algo bom. A pessoa está interessada por ver o milagre de Jesus, por conhecer Jesus. Esses aqui são os curiosos. Apenas curiosidade existe em seus corações e mente. Olha o verso 55 e 56. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém para participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam a procurar a Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vos acham? Será que ele virá à festa? Então havia algumas pessoas naquela comunidade que estavam interessadas em conhecer Jesus e ver Jesus. Elas já haviam ouvido falar do que Jesus tinha feito e agora havia a grande festa da Páscoa em Jerusalém. Imaginemos Jerusalém nos tempos de Jesus, que não tinha mais de 800 metros quadrados. O historiador Flávio Joséfo diz que por ocasião da Páscoa, a cidade chegava a ter 3 milhões de pessoas, contando, é claro, com o entorno da cidade. Somente dentro da cidade não caberia tanta gente assim. Então o assunto da festa é Jesus. E pessoas que estão interessadas em alguém que se destaca, não se contentem em ouvir somente as notícias, mas querem chegar perto e desejam tocar nessa pessoa. As pessoas não eram apenas indiferentes, estavam também interessadas em o ver, conhecê-lo, talvez por necessidade de um milagre pessoal ou familiar. Estavam em trevas, distantes, condenadas, mas eram curiosas, interessadas por Jesus. Estamos falando sobre 4 tipos de incrédulos. O terceiro tipo no texto são os cínicos, ou diria os fingidos. No verso 49 e 50 diz assim: então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Quem era Caifás? Caifás era um sumo sacerdote naquele ano. Ele era genro de Anás, que foi o sumo sacerdote do ano 8 até o ano 15, e ele foi sucedido pelos seus 3 filhos nos anos seguintes, até que Caifás tomou o poder no ano 18. Ali ele ficou por 18 anos até o ano de número 36, a matemática diz isso. Esse cargo era um cargo negociado, e no caso dele foi negociado por Valério, o prefeito de Roma, naquela posição, em troca de dinheiro. Qualquer coincidência não é mera semelhança. Em troca de dinheiro deveria ser arrecadado nos impostos do povo, pois o templo naquela comunidade antiga era o centro das atividades econômicas da nação. Então, a gente tem visto aí a eleição na Câmara dos Deputados e dos Senadores, e a gente tem visto na mídia essas negociatas. Isso que a gente tem ouvido, fora aquilo que está debaixo do pano, as coisas terríveis que devem acontecer. Então, naquela época era assim, como hoje ainda os nossos políticos sobrevivem à base de conchavo. Não se restaurava um templo inimigo por causa da adoração do povo, mas para que o inimigo pudesse arrecadar os impostos e os seus dominadores pudessem desfrutar deles. Era algo negociado. Caifás tinha então a dominância política da nação. Ele era o representante máximo do partido dos saduceus. Os saduceus eram materialistas, não se interessavam pela lei de Deus e só usavam a palavra de Deus quando ela servia para apoiar as suas intenções. Nessa ocasião, eles estavam discutindo a situação nacional.
Esse Jesus está crescendo e todos estão crendo nele. O que vamos fazer? Pois ele vai acabar liderando um levante, uma revolução em Roma. O império vai vir para destruir o nosso templo com o seu exército. Precisamos fazer alguma coisa, diziam eles nessa reunião. E Caifás arrogantemente diz que eles não sabem de nada, aqueles que estavam presentes com ele naquela reunião, que eles eram ignorantes. Ele vai perguntar: vocês não sabem que está escrito que convém que alguém morra pelo povo? Nisso ele está usando a palavra de Deus, irmãos, para dizer que devem matar a Jesus. Ele é um cínico, um fingido. Então, assim como Caifás, existem pessoas que conhecem um pouco de Bíblia e a usam somente para tentar escarnecer de Deus, dos crentes, do seu povo, para usar de justificativa para com as suas más escolhas. Nós estamos meditando sobre 4 tipos de incrédulos. O quarto e último tipo são os contrários. O que seriam esses contrários? São os desagradáveis, os agressivos, os antipáticos, os avessos, os hostis, os ofensivos a Deus e ao Evangelho. Olha o verso 48 e o 53. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, que provavelmente é o templo, quanto a nossa nação. Assim é que daquele momento em diante resolveram tirar-lhe a vida. Quem começa o discurso para resolver esse problema são os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que tinha a autoridade de interpretação e do ensino da lei de Deus. Eram uma minoria no Sinédrio, ali no Senado judaico, contudo eles eram muito barulhentos, e eles conseguiam impor uma série de coisas, tendo em vista a posição que eles ocupavam, mesmo sendo em pequeno grupo. Então a preocupação deles era a desarticulação da estrutura religiosa. Se nós deixarmos esse homem ressuscitar as pessoas, como se aquilo fosse algo mal que Jesus estava fazendo, o que vai acontecer? Talvez fosse ciúme, inveja, porque eles não tinham autoridade, o poder que Jesus tinha de fazer o bem. Então a nossa liderança, o nosso templo vai desaparecer, pensavam eles. Eles não precisavam temer nenhum levante público, porque Jesus já havia se posicionado sobre isso. Jesus não iria fazer isso. Quando lhe perguntaram se deviam pagar impostos ou não, Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse grupo aqui, os fariseus, eles estão tentando matar Jesus com esse argumento de um provável levante dele e dos seus seguidores, mas eles eram simplesmente hostis a Jesus. Eu creio que poucos de nós já tenhamos vivido essa experiência de sofrer tamanha hostilidade como Cristo sofreu. Há alguns anos, lá na Indonésia, cerca de 300 templos cristãos foram queimados pelos muçulmanos. Em alguns contextos, se você diz que é cristão, você já está morto. É morte na certa. Então, enfrentaremos hostilidade no trabalho, na faculdade, na família, no ambiente onde nós moramos. Isso não começou hoje, foi sempre assim e o será até a volta de Jesus. Mas por que as pessoas ainda continuam a viver longe de Deus, apesar de tudo aquilo que Ele oferece? Hoje em dia, a maioria das pessoas vivem amarguradas, ansiosas, preocupadas, depressivas, angustiadas, com medo, e eu coloquei aqui ainda os etcéteras. E ainda assim não querem viver uma vida de paz, de amor, de esperança.
a própria vida dada por Deus, a vida dele mesmo. Ele nos dá parte da vida dele mesmo, a vida que ele oferece a toda a raça humana. A vida em abundância. Todos nós sabemos que o estilo de vida que Deus oferece é melhor do que qualquer outro. Se você fizer uma pesquisa e perguntar para as pessoas vão dizer, nossa, é melhor mesmo. Não fuma, não bebe, a gente comete nossos pecados, mas não deveria falar mal dos outros, não deveria fazer um monte de coisa que mesmo os crentes acabam fazendo, mas nós somos tratados por Deus em relação aos nossos pecados. Mas ainda assim as pessoas não querem crer em Cristo. Preferem viver na miséria e na mediocridade a desfrutarem, crerem no que Deus tem para elas. Será por quê? No início, eu citei a grande ideia dizendo, crer ou não crer, eis a questão que pode levar ou não um incrédulo à salvação. Alguns não são levados a crerem por causa da morte espiritual, que é a causa principal das pessoas não crerem. Elas não querem o estilo de vida de Deus, elas não querem se sujeitar à palavra de Deus, o manual de vida do cristão. Efésios 2:1 diz, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Antes de crer em Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. As pessoas rejeitam a Deus porque estão mortas espiritualmente. E nessa condição não fazem nada, não buscam ou escolhem permanecer na tradição. Além disso, Paulo acrescenta lá em Coríntios 2, capítulo 4, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento. Entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não querem crer. Eles estão como que com a venda, está embaçado a visão deles, eles não conseguem enxergar tamanho amor de alguém que se entregou na cruz para que a humanidade pudesse ter vida eterna. Por isso elas rejeitam a Deus, fogem dele e não fará o bem que Deus deseja que elas façam, por livre escolha. É uma escolha pessoal. Eu certa feita ouvi alguém dizer para mim que preferiria ir para o inferno do que para o céu. É triste você ouvir alguém que entende que o céu é infinitamente melhor do que o inferno é um local de tormento e de sofrimento eterno. Então, a não ser que Deus tenha misericórdia e compaixão de sensibilizar essa pessoa, ela nunca vai crer, porque ela está morta nos seus delitos. Quando encontramos pessoas que rejeitam o Evangelho, devemos continuar confiando em Deus, queridos. Em João 16, 7 ao 10, nós vemos ali a mensagem de que é o Espírito Santo que convence o mundo da justiça, do juízo. É Ele quem convence, não tente convencer o incrédulo por si mesmo. Ore por ele, testemunhe do amor de Deus, mas acima de tudo confie que é Deus quem vai fazer a obra no coração dele. Se relacione com ele na tentativa de você passar uma impressão de que vale muito a pena servir a Deus. Como diz Pedro lá, que devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que indagar a razão da esperança que há nas nossas vidas. Por que você tem tanta esperança assim? Porque eu creio em Cristo. Então, um dos grandes problemas da igreja talvez aconteça porque pessoas têm sido convencidas por outras pessoas e não pelo Espírito Santo de Deus. É só vermos a quantidade de ex-soldados de Cristo que existe por aí. Eu acabei de citar um caso hoje de uma pessoa que frequentou a igreja há 15 anos atrás. O texto, Jesus ele vai dizer assim, se eles saíram do nosso meio, é porque não eram dos nossos. Se for dos nossos, um dia voltará ao convívio, à comunhão da igreja. Confie no que Deus vai fazer no coração
daqueles que estão no seu convívio. João 6,39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos o que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus disse que não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Por isso podemos confiar que Ele é absolutamente soberano em todo esse processo de salvação de quem quer que seja. Quem vai chegar de fato a Jesus, acolherá a Jesus. Por livre escolha, mas movido pela graça de Deus, não confie nos seus argumentos ou no seu controle da situação. É Deus quem controla todas as coisas, confie somente nele. Siga o exemplo de Jesus. Será que conseguimos imaginar o que vem a ser a expressão que Deus não poupou ao seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós? Conta-se a história que Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China, diz que ele era ainda jovem quando despediu de sua mãe no porto e tomou o navio rumo à China. Ao começar a se afastar do porto, contemplando a sua mãe sozinha no cais, em prantos, conta que ali ele entendeu o significado de Deus ter amado o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Estamos prontos a dar aos nossos filhos por amor a alguém, como Deus o Pai o fez por amor a todos nós? O nosso Pai entregou o seu Filho. Missionários têm deixado seus países, seu conforto e bem-estar para anunciar o Evangelho. O que nós estamos fazendo, queridos? O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós somos as duas coisas. Quando alguém viaja ou viajava lá no mundo antigo, não era tão agradável e fresquinho como nos dias de hoje. Era bem mais quente. Lá na Palestina, e algumas vezes as pessoas perdiam tanta água no organismo sem perceber que entravam num processo de desidratação, levando-os até a morte. Por isso eles levavam consigo uma bolsa que continha algumas pedrinhas de sal, e de quando em quando elas pegavam uma dessas pedrinhas e ficavam chupando. Mas isso lhes provocava sede também, e também ajudava a reter o líquido do corpo. Na medida que elas iam chupando a pedrinha de sal, elas sentiam mais sede. Eu creio que quando Jesus diz que somos o sal da terra, Ele deseja que tenhamos uma vida tal, desfrutando da sua sabedoria, da sua bondade, do seu poder, que as pessoas vejam e possam ter sede desse tipo de vida. Dessa forma, quando alguém está sedento, fica mais fácil ser a luz do mundo e mostrar o caminho por onde a pessoa deve andar. Os incrédulos estão à nossa volta. Somos privilegiados nesse processo de sermos instrumentos para levá-los a crer em Cristo, a presença de Deus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Por isso estamos aqui ainda. Deus não nos levou, Deus não nos tirou a vida, porque Ele tem plano de nos usar para levarmos as pessoas a entenderem o Evangelho. Alguns são religiosos, alguns são cínicos e outros preocupados somente no bem-estar econômico. Alguns estão interessados, outros são hostis ou indiferentes, mas é para essa comunidade lá fora que Deus nos constituiu sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe no desempenho dessa missão de sermos sal da terra e luz do mundo para aqueles que não creem, para que eles creiam e confiem as suas vidas a Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.